Bom dia. Hoje iremos falar de um assunto muito importante, que é a educação no campo. Para isso, eu chamei 4 pessoas que estão envolvidas na área, para falar do assunto, para tirar algumas dúvidas. Então, vamos falar com a Denise Lopes. Denise, eu queria saber de você por que foi necessário a criação de uma política nacional de educação no campo. Porque as pessoas que vivem no campo têm direito a uma educação diferenciada daquela oferecida a quem vive na cidade, atendendo às necessidades específicas e oferecendo uma educação de qualidade adequada ao modo de viver, pensar e produzir das populações identificadas com o campo. Stephanie Palmer, tudo bem? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quais são as principais dificuldades em relação à educação no campo? Bom, com relação às dificuldades encontradas na educação do campo, podemos destacar a insuficiência e precariedade de instalações físicas na maioria das escolas, dificuldade de acesso de professores e alunos às escolas por falta de sistema adequado de transporte, falta de professores habilitados, falta de conhecimento especializado sobre políticas de educação básica para o meio rural, a ausência de assistência pedagógica, predomínio de classes multisseriadas com educação de baixa qualidade, falta de atualização das propostas pedagógicas das escolas rurais, baixo desempenho escolar dos alunos e elevada taxa de distorção idade-série, baixos salários e sobrecarga de trabalho dos professores, comparado aos que atuam na zona urbana. E tem também a necessidade de reavaliação das políticas de nucleação das escolas e de implementação de calendário escolar adequado às necessidades do meio rural. João Pedro, em relação ao programa Saberes da Terra, quais a justificativa para a criação de um programa de educação para jovens e adultos no campo? A desigualdade entre os níveis de escolaridade dos indivíduos que vivem no campo e os que vivem na cidade está claramente demonstrada nas pesquisas populacionais e educacionais. Em todos os indicadores sociais e educacionais, as populações do campo estão em desvantagem, sejam eles relativos à matrícula, ao desempenho educacional dos alunos, à formação dos profissionais de educação ou à infraestrutura física das escolas. Essa realidade aponta para a necessidade de adoção de políticas que revertam a situação da educação oferecida aos indivíduos em idade escolar, a fim de se impedir que esse quadro se perpetue, e que, ao mesmo tempo, resgatem a dívida histórica da sociedade brasileira para com os jovens e adultos que vivem no campo e não tiveram a oportunidade de frequentar a escola. Para tanto, deve-se enfocar tanto o problema da escolarização quanto de qualificação profissional, fortalecer e ampliar o acesso e a permanência de agricultores familiares no sistema formal do ensino, oferecendo oportunidades de elevação de escolaridade, qualificação profissional e desenvolvendo a solidariedade e a cidadania. É preciso ainda superar a dicotomia histórica entre a educação básica, fundamental, média e de jovens e adultos, e a formação profissional. Para isso, deve-se atuar na formação continuada de educadores, professores e coordenadores, de modo a, efetivamente, promover a sua integração e fortalecer o desenvolvimento de metodologias adequadas às especificidades da educação de jovens e adultos para o campo. A importância histórica, social e econômica para a agricultura familiar para o campo brasileiro é outra variável que deve ser considerada. É preciso dar ênfase a essa forma de organização do trabalho, que mantém na família o controle sobre as decisões que se referem à cultura e à atividade a ser explorada. O trabalho exercido pelo grupo familiar destina-se prioritariamente ao sustento da própria família, mas não exclui a produção de excedentes para comercialização e criação de renda. O Censo Agropecuário de 1995 e 1996, realizado pelo IBGE, revela que, naquele período, aproximadamente 85% do total das propriedades rurais do país pertenciam a grupos familiares. A atividade agrícola
para 13,8 milhões de pessoas, representava praticamente a única alternativa de vida. Em cerca de 4,1 milhões de estabelecimentos familiares, o que correspondia a 77% da população ocupada na agricultura. Cerca de 60% dos alimentos consumidos pela população brasileira vêm desse tipo rural. A base legal para a instituição de políticas públicas diferenciadas para o atendimento escolar das pessoas que vivem e trabalham no campo prescreve a adequação do calendário escolar às condições climáticas e ao ciclo agrícola, bem como a contextualização da organização curricular e das metodologias de ensino às características e realidades da vida dos povos do campo. O programa Saberes da Terra se orienta ainda pelos seguintes pressupostos. A educação de jovens e adultos é um direito dos povos do campo, um instrumento de promoção da cidadania e deve ser uma política pública dos sistemas federal, estaduais e municipais de ensino. O trabalho e a qualificação profissional é um direito dos povos do campo. A educação de jovens e adultos é uma estratégia viável de fortalecimento do desenvolvimento sustentável com enfoque territorial. A educação é a afirmação, reconhecimento, valorização e legitimação das diferenças culturais, étnico-raciais, de geração, de gênero, da diversidade de orientação sexual e socioambiental. Existem sujeitos sociais que possuem projetos políticos e pedagógicos próprios. João, ainda em relação ao programa Saberes da Terra, quais são os principais objetivos dele? Bom, o programa tem como objetivo geral elevar a escolaridade de jovens e adultos agricultores familiares, proporcionando certificação correspondente ao ensino fundamental integrado à qualificação social e profissional. E tem dentro do objetivo geral vários outros objetivos específicos. Dentre eles estão: estimular mediante a transferência de recursos técnicos, materiais e financeiros a oferta de cursos de educação de jovens e adultos, o EJA, as populações que vivem no campo. Promover a qualificação profissional de jovens e adultos que vivem no campo integrada à educação básica. Além disso, fortalecer o desenvolvimento de propostas pedagógicas e metodológicas adequadas à EJA para o campo, integrada à formação social e profissional. Realizar formação continuada em metodologias e princípios político-pedagógicas, voltando às especialidades do campo para os educadores envolvidos no programa. Fornecer e publicar materiais pedagógicos apropriados ao desenvolvimento do programa. Promover o desenvolvimento sustentável, tornando viável a vida digna, o trabalho e a cidadania para os povos do campo. Bruna Caroline, o que visa o Plano Nacional de Formação dos Profissionais da Educação do Campo? Bom, ele visa implantar uma nova política que investe em um sistema integrado de formação integral e continuada, para que os professores eles tenham a capacidade de atender efetivamente as demandas e as diversidades encontradas na educação do campo. Denise, qual a função social da educação de jovens e adultos? A educação de jovens e adultos, o EJA, como modalidade educacional que atende educandos trabalhadores, tem como finalidades e objetivos o compromisso com a formação humana e com acesso à cultura geral, de modo que os educandos aprimorem sua consciência crítica, adotem atitudes éticas e compromisso político para o desenvolvimento de sua autonomia intelectual. Superando esta relação direta de educação com a demanda de trabalho, torna-se fundamental compreender o sentido desse processo na vida dos educandos, que não tiveram acesso ou continuidade de escolarização na denominada idade própria. Bruna, quais os principais eixos articulados propostos pela diretriz curricular do EJA? Cultura, trabalho e tempo. A cultura porque ela abrange todos os tipos de arte, costume, hábito, enfim. Já o trabalho é porque ele caracteriza a forma de produção, as formas de transformações que entre a natureza, que também acaba definindo as suas próprias transformações.
Tempo, que é caracterizado em tempo físico, tempo vivido e o tempo pedagógico, que corresponde ao calendário escolar, a presença e experiência do professor em sala e a organização da escola de acordo com o processo educativo. Vamos finalizando com a última pergunta para a Stephanie. Qual é o perfil dos educandos da educação de jovens e adultos? Bom, compreender o perfil do educando da educação de jovens e adultos requer saber toda a sua história. Pode-se encontrar sujeitos com diferentes experiências de vidas e em que em algum momento afastou-se da escola devido a fatores sociais, econômicos, políticos ou até culturais. Entre esses fatores, destaca-se o sujeito que entrou muito cedo no mundo do trabalho, a evasão ou a repetência escolar. A EJA deve contemplar ações pedagógicas específicas que levem em consideração o perfil do educando jovem, adulto e idoso, que não obteve escolarização ou não deu continuidade aos seus estudos, muitas vezes por fatores alheios à sua vontade. Aqui quem fala é a Damaris Teodoro e eu quero agradecer a todos os ouvintes e entrevistados. Espero que tenha esclarecido bastante coisa e até a próxima.